Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a atividade de física da semana de 29/6 a 3/7. Nessa atividade, aqui é o começo da atividade, a gente vai ver a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é representada por essa equação aqui e ela relaciona a tensão, a corrente e a resistência de um equipamento ou em um equipamento elétrico. Bom, o primeiro exemplo, ele pede para calcular a tensão elétrica em um equipamento que possui resistência de 27 ohm e funciona com uma corrente elétrica de 4 ampere. Primeira coisa, a gente tira as duas informações que a gente tem no exercício. A corrente elétrica é 4 ampere e a resistência é 27 ohm. A gente quer calcular a tensão elétrica. Então a gente usa essa forma da equação, né, da lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Para calcular a tensão, que está aqui no começo, a gente precisa da resistência e da corrente. Então é só pegar aqui a resistência, 27, colocar no lugar do R, e a corrente, que é o I, e colocar no lugar do I. O que eu preciso fazer aqui? Multiplicar os dois. 27 vezes 4 dá 104 volts. Então, a tensão que o equipamento precisa é de 104 volts. Aí você pode me perguntar, mas aonde que eu vou achar 104 volts se na tomada tem 110 ou 220? Todo o equipamento elétrico é feito para funcionar em uma faixa de tensão. Então, a tensão da tomada varia um pouquinho, tanto para mais quanto para menos. Assim como a tensão que o equipamento pode funcionar. Esse aqui é um cálculo ideal, mas na prática funciona com um pouquinho de diferença, tanto para mais quanto para menos, certo? Aqui no segundo exemplo, eu tenho um ventilador que está ligado em 110 volts. Atenção! Ele funciona com uma corrente de 1,6 ampere. Qual que é a resistência desse ventilador? Tirando do exercício, a gente tem a corrente, 1,6, e tem a tensão, 110. Para calcular a resistência, deixo só o R aqui, coloco no lugar do V o 110 e no lugar do I o 1,6. Para calcular o R, eu preciso passar esse 1,6 dividindo o 110. Então, fica 110 dividido por 1,6. Finalmente, 110 dividido por 1,6 dá 68,75. Quer dizer que a resistência do ventilador é 68,75. E essa é a resposta do exemplo, do exercício. Beleza? Terceiro exemplo, agora eu quero saber a corrente elétrica. Qual é a corrente elétrica em um aparelho que está ligado numa tensão de 220 volts e tem uma resistência de 50 ohm? Então, eu tiro do exercício a resistência de 50 ohm e tensão de 220 volts. Uso a mesma coisa aqui, a mesma fórmula. 220 é a tensão, no lugar do R a resistência, 50, e quero calcular o I, a corrente. Então, eu passo 50 dividindo 220, embaixo do 220. Vai dar 220 dividido por 50, 4,4. Então, a corrente nesse equipamento aqui vai ser de 4,4. Aqui o símbolo saiu errado. É o A maiúsculo. 4,4 ampere. Aqui também é a letra A maiúscula, certo? E com isso a gente termina a atividade dessa semana.